Isso partiu do consumo, da demanda da administração. E a gente está vendo que pode se modificar a cultura da forma de consumir. Eu dei vários exemplos ao longo do dia, falei da mudança de materiais, quem é que compra tanta caneta, que os descartáveis estão sendo substituídos pela garrafinha na mesa, isso já é uma cultura, todo mundo já usa, então essas coisas pegam. E a gente tem a obrigação, o dever de fazer com que isso aconteça, porque os processos são compostos por pessoas que fazem, né, os processos caminharem. E quando eu foco tanto na questão da sustentabilidade, no planejamento, em que em um momento da minha vida lá atrás, da experiência, dentro da experiência de licitação de contrato, me chamou a atenção para que tipo de bens e de serviços a administração pública anda contratando. Isso me fez demandar aí, né, a minha tese, inclusive, sobre isso, de tão relevante que eu acho. Bem, sustentabilidade, que também faz parte do planejamento, deve ser considerada, hoje é considerado como um princípio, mas no passado era uma finalidade, aí fica naquela briga, é princípio, é finalidade, é diretriz, o que é. Bem, apenas para a gente situar a nossa matéria, as opções de consumo têm que fazer parte de uma cultura, e cultura a gente pode remeter a algo mais principiológico, algo que muda o hábito de um determinado segmento social. Então, para mim, desenvolvimento sustentável, um país se desenvolve, uma nação se desenvolve de uma forma sustentável quando ela tenta fazer com que o seu povo tenha qualidade de vida, que não perca essa qualidade, com o mínimo impacto negativo sobre os seus recursos naturais. Essa é, para mim, o ideal de sustentabilidade. Então, para mim, isso tudo está muito relacionado com o princípio. A Constituição Federal tem um artigo próprio que trata da sustentabilidade, com um texto lindíssimo, inclusive, tá? Que diz que todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo. E lá no parágrafo 1º desse artigo 225, ele diz que compete ao poder público, dentre outras, aí eu vou destacar o inciso 5, controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Pessoal, isso aqui nada mais é do que o próprio jogo da contratação. Por meio da contratação, ele pode controlar a forma de se produzir, de se comercializar e o do emprego de técnicas que podem ser nocivas a esse meio ambiente. Então, quer controle maior do que o próprio instrumento da contratação para se fazer isso? A Lei Geral, então, com base numa outra lei de 2010, que é a 12.349, salvo engano, colocou como uma finalidade da licitação, ok, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e o novo PL. Novo PL não, né? A nova lei que está chegando. O PL já era, já foi. Ele coloca como um princípio no artigo 5º, e o texto está exatamente aqui. Na aplicação dessa lei serão observados os princípios, está lá, do planejamento, e o planejamento vira um princípio. Bem, sei, poderia ser uma diretriz mais bacana. Se você olhar para o lado cultural, de se pensar, de se planejar, pode ser que você chegue até um princípio. Não sei, mas de qualquer forma, eu comemorei o texto. Talvez não precisasse nem de tantos princípios assim, alguns até se confundem um com o outro, mas eu gostei do planejamento estar nesse rol e colocou o desenvolvimento nacional também desse pacote, nesse balaio aí. Não sei se precisava de tantos princípios, né, Ronaldo? Mas, enfim, para quem precisa aprender a ler, eu acho que é melhor a lição completa, o alfabeto completo. E eu acho que a gente, né, que o gestor precisa aprender a ler, se é que vocês entenderam, né, a questão do princípio. Eu acho que abre-se a cauda do pavão
de A a Z, dizendo, olha, você precisa fazer, a sua conduta precisa ser calcada nisso, nisso, naquilo, naquilo outro. Botou o planejamento em cima. De qualquer forma, nomenclaturas à parte, vamos comemorar. Enfim. 5 formas de promover esse desenvolvimento sustentável. A partir do planejamento, da demanda, você pode começar a sua história. E eu sempre, nos meus cursos, falo, olha, começa a história da sua contratação na escolha do material ou do serviço. A especificação técnica pode indicar muito o que você vai, a sua opção de consumo. Na forma de execução, você também pode, nas obrigações da contratada, apresentar indícios de que aquela obrigação, aquele contrato precisa se desenvolver dentro de uma ótica de sustentabilidade, respeitando com impacto mínimo, respeitando o meio ambiente. E o meio ambiente não é só o natural, não, tá? Quando eu falo em meio ambiente, a matéria de meio ambiente estuda também os aspectos econômicos e sociais. Afinal de contas, quando você acha que a gente passou a obrigar que a empresa apresentasse uma declaração que não empregasse menor em condição insalubre noturna, você acha que essas exigências têm a ver com o quê? Com a aquisição? Não. Tem a ver com um aspecto social da contratação. Isso então já de tempo, isso está inclusive na Constituição, está lá no artigo 8º, inciso 33, artigo 7º, alguma coisa do tipo, né? Então, isso já é um mandamento constitucional. A administração não contrata com quem não está com a habilitação ok. Por quê? Porque não é legal, só isso? Não. Por trás da habilitação que não está ok, existem tributos que não são pagos, que, no mínimo, já fere a isonomia, porque quem não paga pode dar um preço até melhor. Não, Ronaldo, se eu não pago o meu fisco, eu vou dar um precinho melhor para a administração. Mas não é só isso que se quer. Então, existem aspectos outros que estão incutidos no processo de contratação que precisam ser observados. Tá? São diretrizes que, se não são do órgão, precisam ser de governo. Tá? Viu, Jander? Oi. Muita gente ignora a seguinte realidade. Quando você usa o poder de compra do Estado para implementar políticas públicas, tem quem discorda, tem quem concorda, mas é uma realidade, né? Nós temos lá os artigos 42 e 49 da Lei Complementar 123, por exemplo, e várias outras medidas que configuram o uso do poder de compra para a implementação de política pública, tratamento favorecido diferenciado, beneficiar fornecedor local. É justificável? Claro que é. Só que isso tem custo. Isso tem custo. A gente não vive só de menor preço. A gente vive de pegar um objeto que atenda à sua necessidade, atenda às políticas públicas que a lei decidiu que a gente deve atender, né? E atendido isso tudo, a gente contrate o menor valor possível. Mas isso não é o menor valor de todos. Então, tem gente que tem uma dificuldade, quando a gente, né, defende, né, a aplicação dessas diretrizes, que são políticas públicas aplicadas à contratação pública, mas isso vai encarecer. Qualquer política pública tem seu custo. Tá? O Estado não é de graça. Perfeito. Uma vez me indagaram a seguinte pergunta, eu achei curiosa. Professor, por que tem aí essa cultura de que é para a administração pública, então é mais caro? Então, eu, fornecedor, é para licitação, peraí que tem um precinho caprichado para vocês. É claro, todo mundo, não sei se vocês já ouviram falar nas cláusulas exorbitantes que fazem com que o contrato administrativo fique mais caro. Fica mais caro por quê? Exatamente pelas faculdades concedidas à administração na hora que se estabelece um contrato. O fornecedor, que parece que em algum momento fica mais hipossuficiente em relação à administração, né, precisa compensar isso de alguma forma. Então, isso, de alguma forma, implicitamente, esse custo ele é internalizado, sim, no preço, na formação do preço, inclusive. Eu falo um pouco isso lá no nosso e-book sobre a questão. E, da mesma forma, é a questão do melhor preço. A gente acha que melhor preço é menor preço, mas não é. Existem outros custos que estão envolvidos, dentre eles o próprio custo do desenvolvimento de local, quiçá.
Bem, continuando aqui sobre a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, outra forma de implementar isso é nas condições do contratado na atividade. A habilitação jurídica, por exemplo, por meio dela, a gente tem, claro, a gente sabe, tem um rol engessado lá na 8666, artigo 27, até 31, que traz esse rol, mas, a depender da atividade que está sendo contratada, existem documentação, habilitação específica para autorizar a atividade. Eu acho que mais à frente, na próxima tela, eu vou falar mais a miúde sobre essas questões. Então, por enquanto, eu só estou apresentando das formas que você pode promover o desenvolvimento nacional sustentável. Sobre as exigências peculiares ao objeto da contratação, você tem, no inciso 4 do artigo 30, a questão da previsão especial em lei. Se vai contratar, verifica se há alguma norma específica incidente sobre aquele objeto. Okay? E também uma forma de promover o desenvolvimento nacional sustentável, ou seja, trazer, dar impulso a esse princípio, é a própria mudança institucional, de paradigma do consumo. A internalização de práticas sustentáveis na rotina, que pode começar de uma forma estrategicamente planejada, no Plano de Gestão de Logística Sustentável. Mais uma vez, eu convido vocês a conhecer o PLS, tá? E isso pode dar um norte para a cultura da aquisição e da contratação de uma forma interna. E aí, colocando em prática isso que a gente acabou de falar, na especificação técnica, por exemplo, eu tenho lá a descrição de um objeto aqui. Por que não comprar papel A4, material de papel reciclado? Já temos, inclusive, papel reciclado branquinho, bacaninha, que não causa nenhum dano aí das impressoras. E ele tem, inclusive, tem 70% aparas pré-consumo. Sabe o que é 70% aparas? Isso aqui eu tirei lá do catálogo de materiais do próprio Comprasnet. 70% aparas pré-consumo significa que quando se faz o papel A4 e se recorta, existem as sobras do entorno. Essas sobras elas vão se acumulando, e você tem uma monta tão grande de papel que você pode, de novo, colocá-la dentro do contexto de produção, de manufatura, e torná-la papel A4 também. Ou seja, são aproveitados no recorte. Onde é que se indica isso? A própria embalagem traz esse símbolo, 70% aparas, isso já é algo que se encontra no mercado. E cada vez mais pode se tornar comum se a gente passar a demandar essa especificação dentro dos nossos objetos. Nas obrigações da contratada, eu posso também prever num contrato de limpeza treinamento específico dos prestadores para a triagem do resíduo, reforçando o fato de que, se você prevê isso, pressupõe que você tem internamente uma medida, um projeto de separação de resíduos já na sua base. Na habilitação jurídica, a forma de colocar isso em prática é, a depender do tipo de atividade que você está contratando, você pode solicitar a apresentação de licenciamento ambiental de operação. O que seria isso? Vamos contratar uma gráfica para fazer impressões aí de nosso material gráfico. Uma gráfica, para funcionar, ela precisa de ter o licenciamento ambiental dos órgãos. Se você tem dúvida onde verificar qual atividade precisa de tal licenciamento, existe uma instituição normativa do IBAMA, número 31, que traz um rol das atividades que necessitam apresentar o licenciamento ambiental de operação, ok? E também o Cadastro Técnico Federal, que é o chamado CTFA, para algumas atividades, inclusive de fornecimento. Imagina uma empresa que trabalha fornecendo óleo, combustível
ou materiais químicos, ela, para fazer essa comercialização, lembrando lá do preceito constitucional, que diz que precisa controlar também a comercialização, ela tem que ter um licenciamento especial para poder comercializar. Ah, mas espera aí, quem me fornece isso é aquela microempresa lá da esquina. Bem, a gente precisa mudar a forma de comercializar, principalmente alguns produtos que oferecem risco. Aquela empresa lá, microempresa, se ela tem para funcionar a obrigação de ter esse tipo de licenciamento, esse tipo de controle dos órgãos ambientais, a administração pública, para fazer cada vez mais que elas, né, utilizem esse licenciamento, vai ter que cobrar. As MES EPPs é um excelente exemplo, né, de como a gente pode trazer para o ambiente da contratação pública empresas que cumprem requisitos de, por exemplo, de pagamento de pessoal, de pagamentos de fiscos, regularidades, né, com seus registros de uma forma geral, estadual, municipal. Essas MEs, EPPs, que há muito tempo atrás, antes de 2006, ficavam aí no câmbio negro, digamos assim, no mercado negro, elas passaram a ganhar, né, digamos, formalidade jurídica nas suas atividades a partir dessas participações dentro de licitações públicas. Hoje, a nossa contratação, acho que quase 70%, 80% são com MEs e EPPs. Então, veja, exigir de uma empresa que tem a obrigação de ter determinado documento para funcionar ou para comercializar é uma obrigação que pode ser internalizada no próprio edital de licitação. Para conhecer isso, você vai ter que conhecer a própria normativa. Estou vendo que estão me chamando direto aqui no chat, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. O Evandro está dizendo... Ah, obrigado. Não, eu convido vocês a irem no chat para poder ler o que o Evandro colocou. Ó. Professor Jânio, tenho de parabenizá-lo, excelente aula. Conseguiu contornar a situação do barulho do martelo das obras em casa sem perder a qualidade. Excelente. Muito obrigado. Realmente o poder de concentração aqui hoje está absurdo da minha parte. Eu estou com fone aqui, mas o martelinho está batendo. Isso, pessoal, desculpa se isso está atrapalhando demais a aula aqui, mas, enfim, de qualquer forma, muito obrigado. Bem, vamos continuar aqui. Tive que rir com essa. Eu tinha falado antes, uma outra forma de trazer, né, materializar o desenvolvimento sustentável seria a previsão especial em lei. E aí, eu tinha falado antes do cadastro técnico federal, algo que precisa ser exigida da empresa se realmente ela tinha que ter. A IN 31 do IBAMA traz esse rol, veja lá se ela é obrigada ou não a ter esse cadastro, que nada mais é do que um cadastro técnico de controle dessa atividade, tá bom? E a internalização de práticas sustentáveis. Lembra da nossa meta SMART? Eu posso traçar uma meta dizendo, olha, quando o setor demandante for fazer lá seu pedido, pense que nós temos por ordem, né, internamente, a prática e a meta de reduzir em 30% o consumo de copos descartáveis até novembro de 2021. O ideal é que tenha uma equipe aí que trate disso, de planejamento, mas o planejamento da contratação precisa ser feito alinhado a essas metas, se elas existirem. Ok? O PLS é uma realidade, eu gostaria que vocês pesquisassem sobre ele. O que pensam os tribunais sobre isso que a gente está falando de uma forma geral? Então, vamos lá. Numa decisão, um acórdão, o TCU recomendou a XXX, não vou falar o nome, que adote medidas para inclusão de critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações. Inclusive, eu já presenciei uma impugnação a um edital onde a empresa questionou
por que tal órgão não colocou uma exigência de sustentabilidade que era pacífica, perfeitamente possível dentro do contrato, então, do edital. Vejam que o setor privado ele já está começando a se movimentar, né, para fazer cumprir isso aí. E ele está atento às normas que regem as contratações públicas. Aqui no Rio de Janeiro, eu coordeno um MBA em licitações e contratos na Universidade Cândido Mendes, Instituto da Vez do Mestre, e eu tenho hoje em sala mais ou menos uns 32 alunos, pelo menos 10 deles eles são da iniciativa privada. Eu vejo que cada vez mais a iniciativa privada está se capacitando. Tá? Bem, a aquisição, e continuando aqui a leitura desse acórdão, recomendou lá para a aquisição de bens produzidos com menor consumo de matéria-prima, originados de fontes não poluidoras, propícios à reciclagem ou reabastecimento. Então, isso tudo está na escolha. Olhar o mercado para ver o que tem é algo que se reclama na hora do planejamento, ok? Quais as matérias-primas que existem aí. Tinha falado por várias vezes, vou comprar copinho, vou aproveitar que o meu descartável cada vez está reduzindo mais, porque cada um está trazendo a sua garrafinha, então eu vou optar por materiais melhores. Então, tem aí bagaço de cana, tem amido de milho, fibra de coco, papel reciclado, inclusive copinho desse tipo, ecocopo. Então, materiais melhores, porque a responsabilidade pelo pós-consumo também tem que fazer parte do planejamento do gestor. Okay? Então, essa consciência precisa ser construída internamente. Outra recomendação, aquisição de bens que colaboram para a redução de consumo de água e energia. Aí eu estou falando de algum tipo de serviço. E comprovar essa redução do consumo de água e energia, isso aí vai ficar a cargo lá do fiscal do contrato, que vai ter que dar uma verificada, se for possível, algum tipo de medição, né? Uma obra, por exemplo, você pode colocar isso como uma obrigação da contratada e a materialização disso vai ter que ser verificável. Aquisição de bens duráveis e de qualidade, observando a relação custo-benefício. Exemplo clássico que a gente tem é a lâmpada, né? Eu me lembro quando começamos a demandar lâmpadas fluorescente, olha isso, que é aquela comprida, antes era incandescente, aí passou a fluorescente, depois passou para a lâmpada LED. Começaram a questionar, poxa, mas é muito mais cara. E aí virou um exemplo clássico de um bem sustentável, porque ela é mais cara, mas vamos olhar para a vida útil dessa lâmpada LED? Você vai precisar trocar menos, você vai ter uma manutenção menor e você vai ter uma economia na própria energia, na conta de energia. Então, ao final, será que no ciclo de vida do produto, e a gente já começa a ouvir falar sobre isso na norma, se considerar o ciclo de vida do produto, será que no final, o que será mais caro, o que será mais barato? Então, isso precisa ser considerado no momento do planejamento. Ainda sobre tribunal, tinha lá, eu achei lá nos achados, dizendo o seguinte, olha, nos processos de aquisição de pilhas e pneus tratados nos administrativos do TCE do Rio de Janeiro, foram adotados critérios de sustentabilidade e, ambos os casos, por se tratar de materiais altamente poluentes, a inclusão de cláusula de adoção de logística reversa, visando garantir a destinação final ambientalmente adequada, no tocante à pilha, foram incluídas especificações estabelecidas na Resolução 41 do CONAMA. Pessoal, a logística reversa, muita gente me pergunta, professor, a logística reversa é difícil de se fazer. Bem, primeiro deixa eu falar o que é logística reversa, né, para todo mundo entender. A logística reversa consiste em você pegar aquele produto que você já usou, ou seja, o pós-consumo, a embalagem ou o resíduo, e devolver para a produção, de alguma forma, para que a produção, ao invés de buscar recursos naturais aqui para fabricar aquele produto de novo, ela reinsere e reaproveita esse produto na sua linha produtiva de novo.
Então, ele faz uma logística de volta para o berço para começar e virar de novo um produto. Por trás disso, a gente tem a menor exploração dos recursos naturais. A logística reversa está prevista no artigo 33 da Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Existem alguns itens nesse artigo que já são obrigatórios prever no teu contrato a logística reversa. Então, pilhas, baterias, pneus, óleos combustíveis, tem vários. Aí me fizeram a seguinte pergunta: mas, professor, imagina que eu compro aí uma bateria e a bateria fique lá em uso 3, 4 anos. A empresa que me forneceu tem a obrigação, bacaninha, de buscar depois que eu utilizar para poder reinserir, destinar, enfim. E se essa empresa em 4 anos não durar? E se ela simplesmente não existir mais? Como é que fica? Olha, estão para bateria e para vários outros segmentos, é complicado, mas não é impossível. Existem vários países que já fazem isso muito bem. Tudo é uma questão da cultura, né, para se demandar esse tipo de empreendimento. Aqui no Rio de Janeiro, isso inclusive até acabou. Tinha um tempinho atrás que você ia numa farmácia e na entrada da farmácia, aliás, na saída, tinha uma caixa colocando assim, olha, deixa aqui a sua embalagem. Então, a gente, por exemplo, comprava creme dental, já tirava o creme dental da embalagem e deixava a caixinha lá. E aquela caixinha ia ser destinada para, de novo, virar uma embalagem, né, do setor produtivo. E isso acabou aqui no Rio, não tenho visto mais, mas foi uma onda, uma cultura na época. O fato é que, para que isso aconteça de fato, a administração pública precisa contribuir para que isso aconteça. Ainda que a título de diretriz, a gente precisa internalizar nos nossos editais essa demanda, primeiro que né, flagrante atendimento ao princípio da legalidade. Está na lei, é obrigatório para determinados segmentos, eu preciso colocar. Agora, para eu exigir essa obrigação, eu preciso internamente me rever, porque como é que eu vou disponibilizar isso no pós-consumo para aquela determinada empresa se eu mesmo não tenho uma política interna de recolhimento de resíduos? Então, uma coisa leva a outra. Existe um decreto, que é o 5940, que é federal, que obriga, eu sei que tem muitos aqui, tem quase 200 pessoas aqui, tá? Que obriga o órgão federal a separar o resíduo na sua fonte, internamente, e destinar à associação de catadores. Significa, inclusive, lá no artigo 24, existe um inciso que dispensa até a própria licitação para se contratar essas associações. Então, contratos que podem ser celebrados. Então, norma a gente tem. Agora, a execução é que a gente precisa ter essa cultura. Como eu falei, norma a gente tem há muito tempo. O que não temos há muito tempo é a cultura da capacitação, do conhecimento. E mais do que capacitação, da execução, do planejamento. E tudo isso que eu estou falando aqui tem a ver muito com a construção da minha contratação, que precisa considerar o pós-consumo. É uma obrigação do gestor público considerar o pós-consumo, pelo menos deveria. Tá? Estão me chamando aqui no chat. A Renata diz o seguinte: olha, nunca sei como se dá a fiscalização da administração sobre a efetiva logística reversa. Já soube de denúncia envolvendo essa obrigação que, na hipótese, foi subcontratada. A contratação era justamente de lâmpadas e a denúncia foi que a empresa subcontratada não fazia corretamente o processo de descontaminação e o mercúrio voltava para o meio ambiente. Como tudo que se autodeclara, a empresa ela vai dizer que tem condições de fazer logística reversa. Aquela declaração que eu tinha falado cedo de que não emprega menor em condições insalubre e noturna, alguém aí já foi lá na empresa para ver se isso acontece? Da mesma forma, são as outras autodeclarações existentes. Eu reconheço, inclusive, como profissional da área que eu gosto da matéria, estudo essa matéria desde 2002,
2010, mais ou menos, já venho estudando sobre sustentabilidade. Eu sei do enorme desafio da logística reversa virar uma realidade na administração pública. Mas o padrão que eu tenho, o indicador que eu tenho, já que a gente está falando tanto de indicadores, são os países, por exemplo, da União Europeia, que têm a logística reversa implementada, inclusive tem países que têm quase 100% disso acontecendo. Por que a gente não consegue? Os processos são feitos por pessoas. Eu falei isso várias vezes para você. E somos nós, as pessoas, que vamos trazer isso, fazer disso uma realidade. Agora, isso precisa ser construído de alguma forma, normativa a gente tem de sobra, o que falta é a boa vontade, não sei nem se é a boa vontade ou, de repente, a capacidade de consciência e técnica para poder tornar isso uma realidade, tá bom? Ronaldo, tive que mutar para responder algumas demandas. Tá bom, Ronaldo. Tudo que você falar, eu assino embaixo, tá bom? Bem, deixa eu avançar aqui um pouquinho. Agora estou começando toda hora, quando pisco o chat, eu fico aqui já curioso para saber o que tem. Vamos lá. Bem, só para a gente fechar esse assunto, algumas fontes de pesquisas que eu recomendo para vocês, que quiserem conhecer um pouco mais dessa matéria, tão importante, né? Tão importante quanto as questões jurídicas que envolvem o procedimento licitatório, tão importante quanto as questões da própria execução do determinado contrato, é a questão da escolha de como isso tudo vai se dar. Eu tenho aqui o relatório de sustentabilidade do TCE do Rio de Janeiro, que é muito bom, eu já li. Esse aqui do TCE de São Paulo é excelente, Manual de Gestão Sustentável. E eu gosto muito também esse do Tribunal de Contas da União, que fala sobre sustentabilidade na administração pública federal. Fica aí algumas boas fontes de pesquisa para vocês se aprofundarem um pouco mais dentro dessa temática.